agora mais um programa Relacionamento a Três. E, gente, hoje o tema é envolvente. Envolvente porque acredito que vai envolver bastante gente, porque hoje é uma coisa que está muito em alta. A gente vai falar de relacionamentos com seu pet. Isso mesmo, relacionamento com pet, né? Como é que você trata o seu pet? Ele é seu filho, ele é seu cachorro, seu gato ou seu neto? Né? Não sei, mas a gente vai falar sobre isso. Aqui comigo, Ciro Schmidt, Olá, né? boa Tudo noite. bom? E Tudo a bem? doutora Gláucia, que está participando Boa novamente com a noite, é um gente prazer hoje. estar aqui com Prazer é vocês. nosso recebê-la aqui. E aí, gente, como é que é esse negócio, né? Relacionamento com pet. Porque hoje em dia tá tudo tão diferente, né? Eu já ouvi falar que o pet é o novo filho e a air fryer é o novo pet. Não sei, tá tudo meio Bom, misturado, mas qual é a opinião de vocês? Quem vai começar falando? vai lá, Gustavo. Vai lá, Glaucio. Eu, Você que tem uma eu, experiência vasta. eu sou suspeita para falar, né, em Esse é relação a bastante. pet. Primeiro porque eu venho de uma família que tem como cultura a questão dos resgates, né, de animais, enfim, de rua e tudo mais. Meu pai resgata, né, minhas primas resgatam, minhas irmãs, né, eu. Então, assim, a gente tem eu diria que esse engajamento, né, com os animais de rua, né? E é claro que durante a vida, né, a gente sempre participou de forma assim intensa, né, em relação a esses animais. E tivemos, eu acho que pouquíssimos animais assim, uma raça assim definida. Acho que eu tenho uma agora, porque sempre foram os sem raça definidas, né, os vira-latinhas e os gatos, e em condições realmente bastante vulneráveis, assim, quando a gente pegava, né? Uhum. Então, eu tenho essa coisa com os animais, é uma coisa de família, né? Eu verifiquei que era de família, porque eu tenho até primas que eu não conhecia, assim, presencialmente, que estão em outro estado, né, lá em São Paulo, e que depois, com a questão da internet, a gente se acompanhando pelas mídias sociais, eu Tem o comecei a ver mesmo o comportamento. mesmo comportamento, assim, eu disse, gente, Uhum. né, que Vem na interessante isso, genética. vem, assim, Uhum. tá ali na família e tal, né? Eu tenho uma sobrinha que, inclusive, é veterinária, né? A minha filha casou com o filho de um veterinário, né? Então, assim, eu digo que ficou todo mundo em casa agora, né, nesse sentido, né? E, além disso, as histórias que eu coleciono, né, no consultório, né? Que aí a gente lida com o luto, né, de alguns pacientes pela perda dos seus pets Uhum. amados e Uhum. queridos, né? Uhum. Enfim, mais Apanhadão, um assim. apanhadão que a gente vai poder trocar aqui, aí conforme a gente for trocando, eu vou Sim, trazendo para sim, vai vocês. falando. E aí, gente, vamos fazer um pouquinho uma retrospectiva. Bom, eu não fui pesquisar muito, mas eu lembro que teve uma época que se juntava os cães na rua com uma carrocinha. Segundo falavam, era para fazer sabão. Uhum. Meu Não Deus, hein? sei se era, gente, mas que pegavam os cães e iam juntando, iam, né? Sim. E de repente, hoje em dia, tem tantas leis, tanta coisa que protege os pets, né? Uhum, uhum. Quer dizer, protege alguns, porque, tipo, quando eu era pequena eu tinha uma galinha, se fosse hoje ela ia para panela. Mas, por exemplo, a galinha pode ir para panela, a vaca pode ir para panela, o Uhum. porco pode ir para panela. E como é que vocês veem essa separação, né? Alguns animais são privilegiados, têm leis e Sim, tal. E os outros, como é que ficam? E isso. outra coisa, é gente que defende animal, eu não perguntei isso Uhum. especificamente para a Gláucia, e que ao mesmo tempo não é vegetariano e come, Uhum. tipo, defende um e come o outro, Sim. né? O que Uhum. vocês pensam sobre isso? Cara, tu já começou. Eu tinha Comecei a pensado. botar fogo Não, aqui, não, né? eu tinha Isso. pensado. Vocês duas, assim, tu já fez todo um apanhado de É, coisa. A Cida agora já veio na questão do especismo e tal. Eu
por Deus, assim, espectadores, eu tava pensando em começar falando, assim, da minha história com os meus bichinhos, os bichinhos que eu já tive, blá, blá. Só anedotas, assim, mas já que vocês querem começar pesado, vamos começar pesado. Eu até conferi aqui pra não Mas pode confundir. contar a tua Porque... história com Não, não, bichinhos. vai ter tempo pra isso. Mas já que tu provocou, vamos começar legal, então. Tem uma discussão muito massa na filosofia, da qual, assim, eu não participo muito, porque não é minha área, mas tenho um cara que também é membro, um dos fundadores, inclusive, da Associação de Psicologia Baseada em Evidência, que eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco, não estou lembrando agora, mas ele é um filósofo e estudante de psicologia, e da UFMG, é o Vitor. E ele estuda muito essa questão da bioética, do veganismo e tal, e um dos grandes caras expositores disso é o Peter Singer, né? Que é um filósofo, foi uma das primeiras pessoas a falar esse termo de especismo, né? De como a gente fala em direitos humanos, em coisas de como a gente não pode causar sofrimento aos outros humanos, tudo mais, uma proteção e tal. E a gente não estende isso aos outros seres vivos, né? Que também têm um direito a viver e ter uma vida sem sofrimento e tudo mais. E daí faz um argumento ético mesmo em defesa do veganismo, né? Porque tem gente que aborda o vegetarianismo e o veganismo de um ponto de vista dietético mesmo, né? E tem gente que faz só um apelo meio moral, assim, mas tem uma discussão ética bem difícil de você ultrapassar, assim. Eu não consigo ver... Eu como carne, como todos os derivados de animais, adoro, não pretendo parar de comer. Mas, em termos racionais, não faz o menor sentido que a gente não evite o sofrimento que a gente possa evitar. Assim, do meu ponto de vista. Se a gente tiver como evitar comer outros animais, causar sofrimento a outros animais, mantendo a nossa saúde, se for possível do ponto de vista da dieta mesmo, de uma dieta saudável, da alimentação saudável, eu acho que não tem muito como argumentar que não é nosso dever, sabe? Se no futuro a gente conseguir, hoje me parece que não é muito possível, e daí quem entende nutrição que vai me dizer o contrário, né? Ou me confirmar isso. Acho que é uma coisa que a gente tem que enfrentar, e que, assim, os argumentos contra isso me parecem muito frágeis. Olha, o meu objetivo aqui é realmente polemizar, né? Porque eu tenho que fazer meu papel, Fica à cada um no vontade. seu papel, né? Por exemplo, eu ouvi do meu pai foi criado em sítio, né? Minha família vem do sítio, então sempre trabalhou com plantas, entende muito e tal, né? E esses dias ele falando alguma coisa, ele falou assim, só não machuca a árvore, porque ela sente. Compensação, decepa a garganta do porquinho. Então, se a gente eliminar as coisas que sentem, né? Por exemplo, é visível que uma planta sem água, ela fica, né? Vai ficando murchinha, tal. E se tu Sim. cuidar, inclusive conversar, já fiz essa experiência, tá? De conversar com as plantas e funciona. Tanto que as minhas orquídeas duram lá um tempão. Então, se for por esse caminho, o que a gente vai comer? Então, mas assim, a discussão que se faz nessa área da filosofia é com relação a seres sencientes, né? Que eles têm alguma capacidade de percepção de si e de dor, né? Isso que você está falando é Aham. algo mais do ponto de vista da crença, porque a gente não Sim. tem nenhuma evidência de que E isso outra faz coisa, diferença. outra coisa. Pode falar. Na Bíblia, né? Gente, Mas daí não. é um texto religioso entre vários, né? Eu tenho que Sim. ir em cima de dados que eu tenho, né? Sim, Para sim, claro. poder. Na Bíblia, por exemplo, multiplica o peixe, eles pescavam um monte e tal. Por que o peixe e. Tipo, o peixe sim e a vaca Então, não? se você for olhar em nível de complexidade de sistema nervoso, aí, óbvio que eles não sabiam disso muito bem, mas assim, o que tá convivendo contigo? É a vaquinha, não é o peixe, né? Tu não tá no mesmo ambiente que ele, né? Então, imagino que tem aí um caminho pra gente entender isso. Mas a Bíblia tem várias vedações alimentícias, né? Se você for olhar o Deuteronômio, não pode comer camarão, não pode comer nenhum crustáceo, não pode comer... eu não lembro se porco é só dos muçulmanos, mas eu tenho a impressão de que no Deuteronômio também tem vedação a comer porco, todos que também são considerados animais sujos e tal. Eu não lembro agora. Sem contar em outros países que também não pode comer a vaca, né? Na Índia, Na Índia. notadamente.
Então, É verdade, os judeus também têm algumas restrições, daí tem a questão do kosher também, de como que tem que fazer e tal. Existem em várias culturas várias restrições, né? Mas o caminho que eu estava falando com relação à bioética mesmo, assim, é o caminho de você pensar naquilo que é capaz de sofrer. Então, assim, seria para tudo. Para tudo. Todos os animais que têm um mínimo de capacidade de perceber esse sofrimento, essa percepção subjetiva da dor e tal. Mesmo peixe que é muito limitado. Tu vê répteis, por exemplo. Cara, tu vê aqueles vídeos de jacaré arrancando um membro um do outro e tal, e o jacaré fica ali, tipo, caraca, meu braço, sabe? Tipo, não faz muita diferença. Eles não têm uma coisa que qualquer outro ser que você pense agora complexo, se arranca um membro dele, ele vai ficar desesperado, né? Então, assim, não tem tanta comunicação desse sofrimento, né? Essa transmissão dessas emoções e tal, socialmente perceptíveis para quem tá externo, né? Eu não sei como é que é o sentimento do jacarezinho, né? Mas, assim, tem muita coisa pra gente falar disso. Mas, por exemplo, as plantas, elas têm uma comunicação química também, né? Mas não tem, até onde a gente sabe, uma capacidade de perceber que está se sentindo, sendo, né, dissipada, coisa assim, né? Em relação à questão do comer carne ou não, né? Eu acho que uma das maiores dificuldades que nós temos é a questão passa pela questão econômica, né? Primeiro porque para você se manter, vamos supor, numa questão de dieta mesmo, né? E tudo mais, o custo é muito inacessível ainda, né? Então, hoje, por exemplo, se a gente quer comer alimentos mais saudáveis, a gente quer ir para as coisas orgânicas, a gente quer deixar de comer a carne e tudo mais, né? Existe um custo ainda muito alto, né? e Que eu as digo que dietas torna... cetogênicas, que é a base de carne, e aí o custo fica mais alto ainda, né? Não, eu sei, mas assim, eu digo para a maioria Sim, da a maioria da população não população, tem poder não aquisitivo tem para para manter. poder fazer a substituição que, por exemplo, uma proteína animal, às vezes, Uhum. tem, Supre. que supre, né? Não tenho certeza disso, tá? Inclusive, isso é uma coisa que eu até fui Mas tem uma conferir. planta, né? Que agora está na Tem cesta Os básica. carboidratos, tá? Super Isso, proteica. isso. Mas a grande questão não é fonte de proteína, né? Por exemplo, tem a questão da B12, que eu acho que é a principal Sim, limitação, que não tem uma fonte e tal. A questão da proteína tem várias alternativas, mas a proteína nos vegetais ela é menos biodisponível, ela é menos acessível para a gente na digestão. Mas é possível, né? Mas assim, hoje em dia na nutrição eles falam, basicamente eles mostram que qualquer dieta que você seguir, mais ou menos você vai ficar saudável. Qualquer dieta minimamente eu programada, tentei. sabe? Meu filho foi vegetariano por muitos anos, vegetariano, né? E eu tentei também, assim, Uhum. e tentei. Opa! Quase Consegui ativou o copo. por quase 2 anos, somente por quase 2 anos. Né? Acabei criando várias deficiências Uhum. e, inclusive, fazendo uma Reposição. superalimentação, né, com Aconteceu manipulados comigo e também. Eu tudo. fiquei um ano, mas também E tive problemas. tive na minha médica, a primeira coisa que ela disse para mim, ela assim, Gláucia, eu quero que você coma. E ela fazia assim como pelo menos um bifinho, assim, ela falava, Uhum. pelo menos um, Uhum. tá? Todos os dias durante esse mês, para gente ver se melhora os teus índices e tal, né? Então, eu confesso para vocês que, por exemplo, ó, hoje eu como carne, eu sempre evito, digamos, né? Não como carne todos os dias, eu evito e tal, mas eu sinto culpa, Hum. eu sinto muita Ah, culpa, interessante eu isso. sinto culpa, né? E justamente por isso, assim, né? Por exemplo, as formigas estão fazendo um caminho na minha casa, Uhum. né? Se for na rua, na grama, eu dou um jeitinho de não matá-las, Sim. entende? E se eu tiver que jogar algum É, formicida ali, eu peço até perdão antes. Tipo, desculpa, gente, mas assim, e vou acabar rápido para vocês nem sentirem que foi tão. Uhum. cara, eu não penso nessas coisas, sabe? Eu como muito sem culpa porque tá muito distante, né? O meu pai já morou em Freiburgo, né? Do lado da família do meu pai é dos alemães e tal. E galera de Freiburg e tudo mais. E do lado de Abatedouro, né? E daí era uma coisa muito do dia a dia deles. E não que fosse problema, muito pelo contrário, Sim. né? No dia de abate todo mundo ia lá ver e pegar sua carne e tal.
No meu caso, imagina, eu sou daqui do litoral e nunca tive próximo de uma coisa dessa. Então, assim, a maior parte do tempo isso não tá na minha cabeça, salvo se eu realmente me debruço sobre o assunto, como agora, como numa Sim. discussão filosófica e tal. E se eu paro racionalmente para olhar, eu vejo que, olha, se eu puder evitar causar sofrimento a um bichinho, é melhor evitar, claro. Mas no dia a dia, cara, tô lá comendo meu bifão bem feliz, amo e sou muito pragmático com relação a isso. A pessoa que eu tava tentando lembrar é o Vitor Andrade, ele tem um Instagram muito legal que chama Implicações Filosóficas. E ele fala muito melhor do que eu seria jamais capaz de falar sobre essa questão do especismo e tal, e também sobre prática baseada em evidência na área da saúde. Vale a pena a galera dar uma conferidinha. Mas essa coisa de da gente comer ou não comer, de matar o bicho ou não matar, por exemplo, eu estava citando o exemplo da minha família que veio do sítio e tal. Na época que eu era pequena, eu cheguei a caçar com meu pai, que era uma coisa normal, né? Sim, era normal. A gente ia pescar, a gente ia caçar, só que era em função da sobrevivência. Uhum. Então criava galinha, todo domingo tinha galinha para comer. Mas fora isso não tinha, porque era interiorzão, gente, Sim, sim. não tinha. Então para te comer alguma coisa, tu teria que caçar ou tu teria que pescar ou, né? Uhum. Agora isso era como funcionava a sociedade. Hoje em dia, tu vai ali no supermercado e tem pilhas e pilhas e pilhas e Uhum. pilhas, Sim. né, E de desperdício também, né? então, será que hoje não está mais em função Interesses de econômicos, né? interesses econômicos, né? Uhum. Será que tipo de. Eu já vi Eu estava tentando lembrar aqui um vídeo que eu vi sobre a carne. A carne, alguma coisa da carne que tem no YouTube. Que é parte do documentário, não é a carne é fraca. Isso, a carne é fraca. Esse daí, assim, é pra quem Gente, quer ficar chocando e quer comer choca. carne. Aham. Aham, Porque choca. a indústria, assim, meu Deus do céu, é Choca, mas o terrível. que choca é justamente essa indústria que produz, né, Em massa, né? em massa, e a hora que eles vão para o abatedouro, eles vão sentindo, é claro que Eles vão ficando sente. famosos, né? Eu vou sair de casa e minha cachorrinha olha para mim, e já sabe que eu vou sair de casa, né? O Uhum. animal. Hoje em dia, acho que a gente não tinha noção tão precisa do que é um animal, do que hoje em dia com as redes sociais. Porque tu vê, gente, periquito é papagaio, é ratinho, gente, é cobra, é cada animal se expressando e fazendo coisas que tu pensa assim, meu Deus, eu não estou vendo Uhum. isso. Não é verdade, não Sim. pode, né? Talvez o nosso olhar também não tivesse para isso, né? Eu acho que não tinha tanto acesso também. Se a gente tinha um cachorro, a gente observava o cachorro. Por exemplo, meu avô tinha um cachorro que ele andava 5 quilômetros para ir na venda comprar linguiça. Ele trazia linguiça no cestinho e não comia. Sim. Isso era uma coisa real, mas a gente conhecia aquilo ali. Não conhecia de tantos outros animais que a gente Sim. vê todos os dias e que fazem coisas que tu pensa assim, não, será que o animal é irracional mesmo? Não, Porque ele faz escolhas que Eu acho que é no. Ciro, eu acho que é no direito, né? Tu que é da área aqui. A questão das leis, né? Então, diz assim que as leis elas vêm através do desenvolvimento da sociedade, e a sociedade ela cresce por uma média, né? Então, o que eu vejo assim, primeiro, existe uma coisa de uma não sensibilidade, digamos assim, para as novas gerações que não sabem nem às vezes o que é então, aquele animal, né, sim, que eles estão consumindo, sim, porque é só um produto que está ali sim. no exposto, A vida urbana, ela né? tirou essa... Ela tirou Te essa. interrompi? Oi? Te interrompi? Vamos continuar, querido. Eu não... Desculpa se eu te interrompi. Mas Vai. não interrompi, mas já interrompendo. comecei, depois achei que eu tinha... Bom, licença, agora já foi, né? Mas até dentro da filosofia também tem outro conceito que é pertinente aí, né? Que já se discute desde a filosofia de Hegel, que é a questão da alienação, né? De como as coisas, depois que a gente objetiva Aham. alguma coisa e tal, uma coisa é objetivar, outra coisa é objetificar, né? Mas a gente faz as duas coisas. E aquilo lá, aquele objeto que chega pra gente, né? Aquela coisa de carne ali, ela esconde várias relações que tem ali, Sim, que né? tem ali. Esconde o fato de que é um bichinho, que foi morto por um trabalho
que custou muitas horas de trabalho para alguém, que também muitas vezes com sofrimento. A indústria alimentícia tem muito acidente de trabalho, mal paga pra caramba aqui, Sadia, Perdigão, tudo mais, que hoje BRF e tal. Muito problemas na saúde O mental. que tu já comeu de pedaço de dedo em salsicha, eu te garanto que não foi pouco. Então, assim, acidentes terríveis, gente perdendo braço, perdendo dedo e tudo mais. E tudo isso está escondido pelo fato de que tudo isso foi colocado. Tá ali, tu só vê um pedaço ali, numa bandeja de isopor, com plástico por cima e tal, né? Então perdeu-se um pouco dessa dimensão e tal. Mas ao mesmo tempo, a gente só agora que tem, nas sociedades desenvolvidas, que a gente tem o luxo de parar para olhar para isso, né? Porque como a Cida tava falando, pro camarada ali que, pô, a hora que pinta um bicho para ele matar e comer, que coisa mais linda, vou ter uma alimentação mais ou menos adequada pela primeira vez em não sei quantos meses, pô, cara, vai nem pensar e vai dar um tiro na cabeça do bicho e vai comer. Então, até, por exemplo, se a gente... Esses dias eu tava... Minha filha até estava conversando comigo sobre isso, porque eu sempre digo isso para meus filhos, né, que é difícil para mim, por exemplo, ir no açougue. Aí quer ver, vamos fazer um churrasco, coraçãozinho de galinha. Aí eu olho aquela bandeja cheia de coraçãozinho, aí eu fico assim, meu Deus, cada coraçãozinho é uma vida, cada coraçãozinho é uma vida. Quantas vidas tem aqui? Aí eu me pego nesses tipos de pensamento, assim. Sim, sim, eu imagino. E aí a minha filha um dia disse assim, mãe, tenta não comer com culpa, ela falou, né? E ela estava falando, enfim, dando um relato, assim, de algumas comunidades indígenas, o quanto eles respeitam, porque eles caçam. Sim, existe todo um respeito. E o quanto eles respeitam e agradecem aquele O alimento. né, que eles estão ingerindo e tal, e que mantém, enfim, a sobrevivência deles e tudo mais. Só que a relação também com o animal é diferente. Tá, eu vou fazer a uma nossa pergunta. relação é uma relação totalmente industrializada, em Sim. série. Mas vou fazer uma pergunta cabulosa para vocês agora. Gente, tchan, diretor, presta atenção Tinha aí. que ter alguma coisa nele. Tinha que ter, né? Assim, sei lá como é que chama. Dá uma pausa. Então, no caso, a gente já soube de casos que aconteceram catástrofes, acidentes, enfim, que pessoas tiveram que comer pessoas, Sim. né? Foi o caso daquele avião que virou vários. Isso, que virou vários filmes e tudo mais. Naquele momento, eles tiveram decisão instintiva de sobrevivência, né? Como é que vocês agiriam nessa Eu situação? vou te falar uma coisa assim, vou te contar. Vocês já pensaram isso? Eu morreria. Quando eu É? assisto esses filmes, eu digo que eu Não, morreria. eu comeria o meu amigo. Meus Instintivamente, Eu acho que eu para definharia, sobreviver, eu pediria perdão, claro, e conversaria, tentaria elaborar aquilo e tentaria sobreviver. A gente sempre faz essa discussão lá em casa quando assiste esse Ah, é? filme e tal. E eu sempre digo assim, gente, eu acho que eu ia fechar os meus olhos, ia tentar dormir. Esperar morrer. Esperar morrer, eu morreria. Esse último filme que saiu, ele foi muito bem feito. Ele, assim, a cena da queda do avião e tal, o filme inteiro, mas a cena da queda do avião foi a cena mais chocante queda de avião que eu já vi na minha vida. Assim, eu amo cinema, assisto Ah, sim, adoro muitos também. filmes e tal, mas assim, disparadamente é que mais me chocou, que mais me provocou coisas, assim, muito bem feito e tal. E aí, imagina o que vai sair daqui para frente. Mas assim, vamos parar aqui, porque a gente tá conversando isso aqui, sentadinhos, depois de ter jantado, ainda que no teu caso tu tava atendendo até agora e tal, mas assim, eu vou falar para vocês uma discussão que tá tendo recentemente não, há muito tempo, mas que saiu um livro muito bom sobre isso, chama Determined, do Robert Sapolsky, que é um pesquisador estadunidense, neurocientista, primatólogo e tal. E ele está argumentando lá que que não existe livre-arbítrio, tá? E não é só do ponto de vista filosófico, ele dá evidências científicas disso. Eu ainda me debato com relação a essa questão, assim, né? Mas o meu ponto com relação a isso. Uma das coisas que ele fala no livro, que ele fala de um estudo, que eles pegaram uma determinada corte de justiça nos Estados Unidos e eles começaram a olhar as decisões com relação à liberdade condicional. Sabe o que é liberdade condicional? Uhum. Beleza.
para o público que talvez não saiba, liberdade condicional é você pega alguém que está numa pena restritiva de liberdade, uma pena de prisão, e daí você coloca algumas condições para que ela possa sair daquela pena, ela fica num outro tipo de pena. De forma bem grosseira é isso, né? Eu sou psicólogo hoje em dia, não sou mais advogado, então se eu cometi algum erro, juristas do mundo me perdoem. E daí eles pegaram essas audiências de liberdade condicional e começaram a ver o tipo de decisão que saía. Se era a decisão que liberava ou se era a decisão que mantinha preso, certo? E eles foram vendo que quanto mais distante do horário do almoço, mais provável era que essas pessoas, que esses juízes definissem que a pessoa ia ficar presa. E daí eles começaram a olhar para isso com mais carinho e eles foram vendo de como a gente vai ficando menos capaz de empatia quando a gente está com fome. O teu cérebro, quando ele começa a entrar nessa restrição de alimentação, ele já te prepara para tu fazer todas as coisas que tu tem que fazer para ir atrás de alimento. Teu corpo é uma máquina, nossos corpos, né? São máquinas de perpetuação dos genes, dos nossos genes, certo? Pura e simplesmente. A gente é isso. E a gente tem um monte de... E esse é o argumento dele. A gente tem... E o argumento evolucionista também. E a gente tem todo um monte de justificativas para aquilo que a gente faz depois que a gente faz. E antes de fazer também. Só que, assim, na verdade, o argumento dele é que a gente é determinado por tantos fatores biológicos da nossa vida, da vida dos nossos pais, dos nossos avós, da vida do nosso primeiro ancestral lá atrás. Fatores que Concordo plenamente. Mas biologicamente falando, tá? Biológico, nada de místico. E que se tu olhar 1 milissegundo antes, 1 minuto antes, 1 década antes, 150 mil anos antes, tem toda uma linha que te levou a tomar a decisão que tu tomou. Então, assim, a gente aqui falar, nesse momento que a gente não comeria, é muito fácil. Agora, eu tenho tu tá lá, consciência morrendo de fome, tu pode, tua moral pode te segurar um dia, como aconteceu naquela ela situação. falou que é difícil, tu tendo consciência das formiguinhas, tal, é difícil matar as formiguinhas, né? Eu tenho consciência que se fosse para defender alguma coisa, eu mataria uma pessoa tranquilamente. Exatamente. Se tu tem a situação nesse na ameaça, isso, na ameaça, principalmente de pessoas, filhos, netos, pessoas da tua família ou pessoas que tu protege, né? Eu acho que a gente é capaz de fazer coisas que... Teu corpo inteiro, teu cérebro, a hora que apita E se o eu alarme, for levar em consideração os meus ancestrais, aí vai ser pior ainda. Porque eu sei que todos eles foram sempre de se defender, assim, né? Mas Então, todo mundo, todo ser vivo é... Cara, nós somos animais. Nós somos animais que, por um acidente da evolução, desenvolveram consciência deles mesmos. Mas nós somos animais tanto quanto qualquer outro animal do mundo. Então, eu estava num grupo hoje que a discussão que tinha no grupo era referente à evolução, né? Se a gente veio do macaco, por que que o macaco continua macaco? E por que que alguns viraram gente e outros viraram macaco? Eu achei muito engraçado. Não deu tempo de eu olhar. Os neodarwinistas agora, os darwinistas e tal, né? Que não é bem assim, tá, Cida? Nós temos ancestrais em comum. Mas é engraçado. Aí, daí eles passaram uns vídeos lá, umas coisas para olhar, mas eu não tive tempo de olhar ainda, gente. Mas eu vou voltar lá só para ver o que eles estavam falando de verdade. Isso é barato, tá? É que não é intuitivo mesmo, né? Porque tu pensar que nós temos ancestrais em comum com os outros primatas, né? E com várias outras espécies, né? Mas mais próximos da gente. Nós somos primatas, na verdade. Já pensou se a galinha resolve evoluir, né? Que tipo de pessoa? Não, mas elas estão... Não, mas aqui não vai... Não sei se tu entende como é que funciona, mas assim, não vai acontecer. Isso, exatamente. Sim. Mas assim, é engraçado tu pensar porque nunca teve um ponto em que um antigo hominídeo teve um filho Homo sapiens sapiens. Sempre, em todo o processo, que se tu pegasse e esticasse aqui a linha que nos liga lá atrás com o nosso ancestral comum, sempre teve um Australopithecus tendo um filho Australopithecus e um Homo sapiens sendo filho Homo sapiens e tal. E ao mesmo tempo, nós tivemos essa variação. Não é intuitivo entender isso, né? É uma loucura, na verdade. É uma loucura. A leitura da teoria da evolução é muito louca. Tem os que defendem os extraterrestres, né? Que vieram aqui e criaram o ser humano.
Isso tem várias, né? Tem os que defendem Gente, a absurdo, Bíblia, que imagina. realmente a gente é parente do Adão e da Eva. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo, né? Mas uns têm argumentos melhores e mais provas, né? O darwinismo tá ganhando, povo. Não é discutível isso, tá? A gente tem todas as provas com relação a isso. Eu sou espírita. Bah! Daí quebrou minhas pernas. Sou daquelas que já Do acham, exílio? por exemplo, que a minha gata, que tá agora, né? As minhas duas gatinhas de agora, as minhas não, do meu filho, né? Já são até a reencarnação dos gatinhos que se foram ali em 2018, Você sabe a história do exílio, né? não é? De Presidente capela e tal. Capela. É. Então, assim, eu acho que isso Tu também cria acaba. história pro pessoal que tá assistindo não sabe vai ficar curioso. Ah, acho- vamos eu procurar. acho Esse é outro que- episódio. Acho que isso também acaba, de certa forma, né, dando tendenciando um pouco Uhum. as nossas Ações. as nossas ações Como assim? e tudo mais, né? Sim, se ela acredita em reencarnação, ela não vai fazer nada para que venha sim. prejudicar Não, aquilo. mas eu acho que não é só em relação a isso, né? Quando a gente, por exemplo, quando eu assisti o filme, né, que já tem várias versões e tal, né? Do acidente nos Andes e tal. Uhum. Aí tem aquela, tá, mas aí eu digo, tá, mas eu não comeria e tal. Tá, mas olha só, e se mas se é tu e a tua filha que tá ali, Uhum. daí quem come Tranquilo. quem? Não, e nessa história. Não, quem mas precisar. depois- Tipo, Mas foi depois. Nesse Quem caso deles precisa. foi depois de morto. Eu já sei, sou eu o tipo sei, que eu sei. deixaria avisado, ó, meus filhos, se acontecer e vocês precisarem, tranquilo, não. Vai em frente. Em cada situação, os humanos, nós somos muito capazes de nos adaptar, né? A gente vai lá e dá um jeito. Naquela situação vai ter alguma organização, vai ser sorteio, vai ser o loucura, mais né? forte, vai ser o mais novo. que Essa vai comer coisa, velho. Que essa coisa do instinto é muito louco, né? É como tu falou, na hora surge a organização, é uma coisa Então, instintiva. ao mesmo tempo que tem aquela coisa da pressão, porque nós somos animais, mas animais que por um acidente evolutivo desenvolveram consciência. Então, assim, tem toda aquela pressão de, nossa, a gente tá desesperado pra comer, mas ao mesmo tempo tem a moralidade e tal. O filme mostra muito bem isso, Sociedade da Neve, que é esse filme que a gente tá falando, né? De como vários deles A mega gente tá falando de religiosos e tal. gente, assim, normal, tá, gente? Porque tem pessoas que Ah, fazem não, absurdos tem sem... gente que farinha pouca é meu pirão primeiro e o maluco, É. mesmo de ter necessidade, ele já sai cortando pescoço de gente pra comer, né? já sai criando a necessidade. É. Mas então, falando de pets, Voltando. Vamos deixar mais leve? Voltando, vamos deixar mais leve. os filhos, né? Como eu havia comentado, realmente os pets hoje são os filhos e as air fryers são os pets? Como é que você lida com o seu pet? Como é que você trata? O que que ele é para você, né? Então, a gente sabe hoje, até tem alguns estudos, né? Eu achei que até a gravação era na quinta, eu queria ter trazido esses dados para vocês, né? Em que pessoas hoje elas têm o mesmo, digamos assim, ou até mais intenso sentimento, por exemplo, de luto quando se perde um pet do que se perder às vezes um parente na família. Pois Eu é. não iria tão longe Isso não é na tão afirmação. louco? Mas é um fato que existe luto por Sim, animal de estimação. certeza. E muito frequentemente luto patológico, né? Que hoje tá no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, na última edição que saiu, o 5TR, que é a versão revisada. Tá lá o luto prolongado. E a gente sabe que tem gente que desenvolve realmente um transtorno com relação ao luto prolongado por causa de morte de bicho. Eu tenho o exemplo em casa, inclusive. Meu pai ficou muito mal. Ele teve luto prolongado e entrou em depressão quando morreu a nossa pastora alemã que a gente tinha. Uhum. Que ele era grudado nela. E foi a situação que você estava falando, a Glaucia estava A minha falando mãe queria fazer de velório eutanásia. da cachorrinha dela. Como? E é- A minha mãe queria fazer velório da cachorrinha dela, porque ela tinha medo que ela pudesse acordar. Ela queria esperar para ver se ter Gente, eu fiz certeza. velório dos gatos. Te juro. Mas é importante. A minha filha, inclusive, ela residia em São Paulo, né? E a gente fez. Eu não deixei cremar. Como eles eram animais pequenos, eu moro em casa, e é um pátio considerável, digamos assim.
O meu vizinho nos ajudou, a gente fez a covinha e tal, enterrei o gatinho ali, fizemos uma espécie de memorial ali para ele. Todos os cachorros se despediram, um outro cuidado que eu tenho quando morre um animalzinho lá em casa, para que todos os outros animais vejam aquele que morreu. E foi muito interessante que eles fizeram uma espécie de uma fila indiana, assim. E o gatinho ali, eles vinham, eles cheiravam, parece assim que de forma até respeitosa, Ai, mas isso aí é né? antropomorfização. Simplesmente saíam, né? Mas todos eles cheiravam e tal. E a gente fez uma espécie de uma cerimônia, assim, como é uma forma também de você lidar com o luto, né? Exato. Essa questão de você poder fazer a tua despedida, né? De você realmente... Sim, a perda é sempre uma perda, né? Pode ser um relacionamento, pode ser um ser humano, pode ser um animal, Exato. pode ser. Hoje mesmo, né? Eu até comentei com vocês, né? Eu atendi uma paciente que é vegana, né? Assim, vegana, né? E que ela tem alguns animais, assim, que ela resgatou e cuida muito bem e tal. E que um dos cachorrinhos dela vai precisar ser eutanasiado, né? Então, assim, hoje foi um dia para ela muito tenso, assim, ela chorou muito em relação a esse cachorrinho e tal, né? E a gente vê às vezes na internet algumas piadas assim, não sei se você já viu assim, tô num penhasco com não sei quem eu salvo, Ah, né? sim, O sim, meu animal sim, de sim. estimação, né? Aham. E tem gente, um monte de gente salvando o animal, né? Aham. Mas Tem. isso que é questão de afeto, gente. Tá, Qualquer tudo relação que bem. tu É um tenha, afeto, é um eu afeto. vi que tu É tem é um aquele afeto de comodidade, interesse até, digamos, né? Porque eles vão por comida, por coisa, mas também é um afeto que cria uma cumplicidade e é muito sincero, né? Sim. Mas é uma coisa que me intriga como dona de pet, tá? Que eu tenho um pet. Na verdade, eu tenho um pet que foi abandonado, porque o meu filho casou e o pet era dele e da minha nora, mas eles casaram. Ah, mãe, a gente não vai poder cuidar, não sei o quê. Mas porque já estava acostumado comigo, porque você sabe como são filhos, né? A gente acaba cuidando, a gente acaba dando comida, a gente acaba, né? Criando vínculo com o bichinho, porque não tem outra forma. Sim, sim. Às vezes o filho não tem maturidade, acaba ficando para os pais cuidarem. Acaba ficando para os pais, né? Mas, enfim, aí eu assumi, fiquei, né? E dali para frente tudo bem. Mas por que que eu não queria pegar um pet? Porque eu morei em casa, tinha pet, tudo bem? Tinha espaço, tinha tudo. Porque eu moro hoje em apartamento. Como é que eu vou querer um bicho que eu adoro animais, gente, adoro de verdade. Preso dentro de um apartamento. Para mim não fecha a questão de tu adorar um passarinho e prender ele numa gaiola. Então, tem raças ainda de cachorros que elas se dão muito bem com ficar em espaços menores mesmo. Mas assim, eu tenho um Golden Retriever. E eu sempre quis ter Golden. A gente teve lá em casa. Em apartamento? Não, primeiro, sempre foi casa. Ah, tá. Foi um poodle que eu tinha na minha infância com meus pais, mas não era poodle de verdade, né? Era SRD hoje em dia, mas naquela época era vira-lata, não falava essas coisas chiques de sem raça definida. Daí depois foi uma vira-latinha chamada Lisa, esse era o Prince. Daí depois foi já a Sammy, que era o pastor alemão que meu pai entrou em luto prolongado. E daí eu saí de casa, e daí com uma companheira, minha ex-companheira, a gente comprou um Golden, que era meu sonho de infância. E a gente morava no apartamento. E eu tinha... Sabe quando você quer procurar justificativa? Daí eu fui atrás, né? Sempre fui fuçador e tal. Não. Mas Golden adora, ele quer estar colado no dono e tudo mais. Não. Não. Com o tempo eu fui vendo que eu fiz uma crueldade com o bichinho. Hoje ele tá com 7 anos. E a gente tá morando em casa de novo. Mas assim, não basta morar em casa. Não. Golden É espaço. é sítio. Golden é sítio. Como é que é o nome o Border Collie, cachorro de sítio, cara. São cachorros que eles conseguem correr um dia inteiro. Eles têm energia pra isso e eles precisam disso. Daí tu vê esse monte de Golden com problema de pele,
obesidade, coisa assim. Importante, gente. Problema de pele. Isso daí nos animais. é cortisol, cara. Eu nem sei qual que é o hormônio de estresse neles, mas imagino que seja cortisol também, porque varia de espécie para espécie. Mas se você for olhar os sintomas ou consequências possíveis de estresse crônico, você vai olhar vários desses problemas que eu citei. Por Não, e a exemplo, questão pele, de que é o contato com o mundo, né? aí já entra numa outra forma de ver. Eu tô te falando de uma forma de ver bem biológica, assim, né? Que aí eu não vou arriscar porque não é a minha forma Tá. Eu não tenho pesquisa nisso. Mas assim, tirando o simbolismo, assim, falando mesmo, cara, cortisol. Você pega, deixa um ser vivo com o estresse bombando o tempo inteiro, porque cortisol ele tem uma função específica. É pra ele vir, aparecer, fazer o que Vai tem que sair fazer, na pele. pegar na hora adrenalina e te ajudar a excretar. E te preparar para determinadas coisas. É isso. Ele não é para ficar o tempo inteiro bombando ali. Quando ele fica o tempo inteiro bombando, tu começa a acumular glicose, vira gordura, tu começa a ficar gordo, tu começa a ficar ansioso pra cacete, é uma coisa que se retroalimenta. Problema de pele eu já falei, que mais? Isso Problemas de serve para o ser sono. humano também, né? Super! Sim, Isso sim. daí eu acabei de... Não é só porque o pessoal pode achar que a gente tá falando só de pet, Não, não. estresse crônico Cortisol produzido uma pelas merda. suprarrenais. Desculpa a palavra, mas estresse crônico é um dos piores problemas que a gente tem. Inclusive em termos epigenéticos, né? Ele contribui para que você tenha processos de metilação de determinados genes e tal, e você começa a ter surgimento de um monte de porcaria na tua vida. É um dos grandes pandemias, assim, epidemias da nossa época, né? E daí começa a ver esses cachorros que não param de roer pata, lamber pata, coisa assim. Então, cara, não tenham. Eu digo isso porque eu vi acontecer e depois eu fui pesquisar. E eu digo isso porque eu dou aula para meus pacientes toda semana. Os meus pacientes ansiosos, parte do tratamento é você explicar para ele por que está acontecendo aquilo, para comprometer o paciente com o tratamento. Porque tratamento para transtorno de ansiedade, especialmente alguns como transtorno de pânico, coisa assim, fobias, exige tratamento de exposição. Tu colocar o cara em contato com um monte de coisa que ele não quer entrar em contato e realmente forçar o cara a ter uma reação física àquilo para você tratar. Então, assim, para você chegar na fase de fazer essa exposição, tu precisa primeiro mostrar para a pessoa que aquilo é importante. E parte disso é dizer, olha, tá vendo tudo que está acontecendo contigo? Isso tem muita relação com a ansiedade. Muito. Então, pelo amor de Deus, não tenham, como eu tive, Outra coisa, golden num assim, espaço pequeno. olhando pelo lado pet, né? Eu que sou mãe de pet, amo pet e tal. Ele falou, não comprem um cachorro, por exemplo, grande para estar num Espaço ambiente pequeno. espaço pequeno. E eu digo assim, ó, não comprem cães dados ou considerados como cães de companhia, se você não vai ser companhia para esse cão. Porque é outra coisa que a gente vê, assim, tem algumas raças hoje, raças de cães, que eles são considerados cães de companhia. Sim. Ai, não, tá, então vamos pegar aquele cãozinho e tal, é pequenininho, quase não late, não sei o que, para ser companhia. Aí a pessoa pega esse cão de companhia, deixa sozinho num apartamento ou numa casa, sai para trabalhar o dia inteiro e volta só à noite. Que cão de companhia é esse? Deprimido. Então, assim, um desejo muito até egoísta, eu acho, das pessoas. Tem que ter uma assim, sabe? responsabilidade Porque um muito cão, grande a partir do E momento que tu muitas vezes decide estética. ter um Isso é pior de pet. tudo. Muitas vezes é assim, eu acho tal raça bonitinha. Dane-se a característica se aplica ou não na tua vida. Exatamente. É igual a questão do passarinho. Eu adoro o passarinho, tal, o canário, porque ele canta. Prende na gaiola e deixa ali cantando. Exatamente. O canto, às vezes, é uma música triste, mas está cantando. Os animais de estimação, eles têm essa questão de observar muito o dono, observar tudo que se faz, né? Então, quando a gente diz assim, aquele animalzinho é a cara do dono, ele se comporta como dono, porque ele fica o tempo todo ali observando você. Isso é bem normal acontecer. Né? Ele fica observando, então, as respostas que ele vai te dar e que você dá para ele, quer dizer, ele, de alguma forma, ele está processando aquilo. Né? Eu tenho uma cachorrinha que, por exemplo, ela tem ansiedade de separação. É a coisa mais terrível, assim. Ela faz até aquele bloqueio, né? Como é que a gente chama de traqueia? Tem um nome para isso, agora me fugiu.
né? Se ela sente que ela vai... Eu e meu marido Fecha. vamos... Fecha eu e meu marido traquém. vamos sair e ela vai... Ficar. vai ficar, né? Uhum. Ainda mais agora que ela tá velhinha, né? Então a gente tem, assim, todo cuidado. Sempre tem alguém com ela. Olha só, né? Sempre tem alguém com ela. A minha amiga vai viajar agora. Ela vai fazer uma viagem, vai precisar ficar 10 dias fora. E ela tava assim, eu vou levar ele para uma creche. Eu disse, negativo. Pode deixar que eu fico com ele. Porque na creche ele vai sofrer muito. E sofre mesmo. Porque vai estar com a ausência de vocês, não vai ter ninguém conhecido. E pelo menos aqui ele vai estar assim super bem cuidado, entendeu? A Só minha. falta tu dizer que o cachorro tem transtorno de ansiedade de separação e ainda tem transtorno de ansiedade social. Quase isso. Daí era pra acabar, né? Né? Eu tenho uma Oeste, né? Ela é uma gracinha e tal, e uma cachorrinha sadia, assim. Ela nunca teve nada. Parece ela guerreira. Muito alegre, muito sadia, nunca me incomodou com nada. Pois eu viajei, deixei ela num hotelzinho para cachorro. Quando eu cheguei, ela estava doente. E daí, quando eu olhei, eu pensei, bom, tá abandonada, né? Por isso que ela tá É que doente. eles desenvolvem comportamentos assim, tipo, deixam de comer, deixam de tomar água. É desamparo Né? aprendido, né? A gente usa. Por isso que eu digo, é uma responsabilidade tão grande, né? Pra gente. Por isso que, como eu gosto de sair, de viajar, fazer outras coisas, e tem que estar arquitetando toda a família para deixar com um, deixar com o outro, aquela coisa toda, né? Então é melhor Tem agora uma não trancar. pesquisa que a gente está falando dessa coisa, né, dos pets, né? Eu vi recente agora essa questão como é que se diz? Da ocitocina, né? Ah, sim. Da liberação de ocitocina na relação com o pet. Sim, como pode potencialmente fazer bem pra Fazer gente e bem, tal. Faz. né? E companhia é uma companhia incrível. Exato. Eles estão presentes. A gente vê muitas pessoas saindo, às vezes, assim, até mesmo de estados de depressão, humor deprimido e tal, né? Ao ter contato, por exemplo, com um pet. Uhum. Desenvolver algumas... Eu vejo, por exemplo, meu marido nunca teve cachorro que fosse dele, né? E hoje ele é super apegado ao cachorro. Tá? Um dos nossos, né? 2 dos nossos, né? Ele é mega apegado, assim. Não tem como, né? Como a Você gente não se viu apegar, conviver e não se apegar. digamos assim, desenvolver certos comportamentos, certas coisas que antes aquilo não batia para ele. A pessoa é dura, ela não fica na dela, é difícil acessar. Daqui a pouco tu vê ela no chão brincando com. Tu vê muito isso com os homens mais velhos, assim, né? De aqueles caras bem fechadões. Tem aquela coisa clássica que todo mundo tem algum na sua casa, ou que já viu na sua família, do assim. Não quero ter bicho, Sim. tu não vai ter bicho. Daqui a pouco pega o bicho, daqui a pouco tá lá o cara aninhado com o bicho dormindo, assim, né? Grudado, deitado na cara dele. Acho que tem vários benefícios, né? Inclusive, eu até estava olhando algumas pesquisas também, Glaucio, e tem uma revisão Cochrane, que é assim, Cochrane é um centro de pesquisa que faz as melhores revisões sistemáticas do mundo. Assim, os caras são padrão ouro em termos de revisão sistemática, que são estudos que aglutinam resultados de vários estudos clínicos para verificar alguns desfechos determinados. E eles fizeram agora, em 2019, um estudo de terapia assistida por animais de depressão em pessoas com demência. E viram que tem ali um efeito pequeno, mas tem um efeito. Ou seja, como uma outra forma de ajudar. Sim. Né? E claro, precisa de mais evidência, né? Eles colocam isso na conclusão. Mas que tem alguma evidência de que pode ajudar a diminuir sintomas de depressão. E numa camada que muito frequentemente fica deprimida, que é de pessoas com demência, né? Especialmente pessoas idosas e tal. E tem outras formas também de que isso pode ajudar. Não só em pessoas que têm algum tipo de transtorno, como tu falasse, né? Às vezes, para alguma pessoa que é mais fechada, ter algum contato emocional. Para pessoas muito sozinhas, ter algum tipo de companhia. Por exemplo, pessoas com ansiedade social. Eu brinquei do cachorro, mas tem muitas pessoas que, cara, que tem muita dificuldade de sair, se colocar no mundo e estar com outras pessoas, e isso te dá uma solidão do caramba. Então, você e o outro contato lado? com bichinhos é Vocês incrível, nunca né? moraram num prédio assim que tem aquela senhorinha que tem 10 gatos que moram com ela e ela não fala com ninguém, é sozinha, né? Tipo, Mas não é por isso causa não dos pode. bichos, né? Não é por causa dos bichos. Mas isso não pode acabar a pessoa largando de conversar com os seres humanos e criando uma família de identificação com os bichos? Aí que tá.
um grande problema de qualquer transtorno de ansiedade é a evitação, tá? Que é esse comportamento em que você começa a fugir daquilo que te provoca ansiedade e daí você tem uma sensação uma sensação positiva em função de ter evitado aquilo, que no curto prazo aquilo te dá um conforto, mas no longo prazo te prejudica, porque reforça essa ansiedade. Isso está presente em todo o transtorno da ansiedade. Não só, mas nos da ansiedade isso é muito clássico. E daí, em situações em que a pessoa fala assim, bom, eu tenho essa... Ela às vezes não está nem pensando nisso, mas é o que acontece, né? Eu tenho esse conforto, eu tenho essa companhia aqui, então eu não preciso buscar a companhia dos outros que me fazem mal. Ferrou, porque ela vai se isolar cada vez mais e vai ficar cada vez mais doente. Porque nós somos animais sociais, nós precisamos da companhia dos outros, né? Por vários motivos. Então, assim, isso daí é uma coisa que pode ser boa, agora, não pode ser uma muleta e não pode ser um impeditivo para você ter outros contatos que vão necessariamente te fazer bem, entende? Que é um problemão. E outra questão, assim, ó, né, dos pets, como eles têm essa questão de ir se adaptando, né, ao jeito, às questões do seu dono, né, do seu tutor, né, ele tem uma função, que eu digo assim, de um afeto que todo mundo gostaria, né? Porque é um afeto que não te cobra, que não te censura, Não é perfeito. né? Que ele tá ali com uma disponibilidade para você Pode Incondicional, né? incondicional, independente do Tu pode que... bater, se E for ele cãozinho, ele volta, volta. Mas né? parece que o gato é um pouquinho diferente, né, gente? Qual é a diferença aí do gato e do cão? Por que pessoas preferem gatos e outras preferem... Isso é outro assunto, mas a diferença dos cães e dos gatos é É porque preferência, os felinos, preferência? em geral... Não, os felinos, em geral, eles são animais que andam sozinhos, né? Eles não são tão sociais. Isso, são- Ah, tem mais autonomia, mais não precisa ficar ali independência. cuidando, dando tanta... Isso, as outras espécies, né, que não como é que é o nome? Como é o nome da raça, da espécie dos gatos domésticos? Cara, eu não vou lembrar agora. Mas o gato doméstico, né, ele tem todos os parentes que a gente conhece, tipo, leão, tigre, onça e tudo mais. O leão até é um animal que tem uma vida gregária, mas assim, tu olha tigre, tu olha a própria onça e tal, são animais que eles andam sozinhos o tempo inteiro. Pantera, são Exato. todos. Então, assim, eles têm esse parentesco e isso tem razões que são biológicas, né? Sim. Então, assim, talvez eles não tenham alguns comportamentos que reforcem em determinadas pessoas esse vínculo, né? Talvez alguém que não goste tanto de contato prefira um gato. Apesar de que tem vários gatos que são bem grudadinhos, mas assim, isso são hipóteses, né? Sim. Eu vejo um padrão de pessoas que não são tão expansivas, que são mais na delas, tudo mais preferindo gato. E pessoas que são mais agitadas, mais extrovertidas, gostando mais de cachorro. Eu vejo mais ou menos isso, mas assim, eu não tenho a menor ideia se a minha impressão está correta. Faz sentido. Não, mas né? eu verifico isso na prática. É puramente Né? da minha experiência Por exemplo, anedótica, assim, eu não tenho a menor ideia. Isso na prática, assim, né? Essa questão entre os gatos e os cachorros, né? Agora, a questão de tratar o pet como filho, eu até passei por uma situação agora, estava comentando com a Glaucia antes da gente entrar aqui na gravação, de uma pessoa que veio assim, a gente estava num evento, numa feijoada, tal, a pessoa veio para mim com o celular, eu vou te mostrar meu filho. Eu achei que ia ver um filho, gente, de verdade, que eu pensei assim, depois eu vou mostrar os meus, né? Tipo, Já tava animadona pra mostrar os para filhos, mostrar né? os meus, né? Aí, de repente, a pessoa mostra um pet. Inclusive, ela citou: eu perdi um, tô bem triste. Eu pensei: nossa, coitada, perdeu um filho. Eu já tava coração apertado, assim, né? E era um pet. Vocês acham isso Saudável? saudável? Eu sou dona de pet, mas sou mãe de filho, por exemplo. Na minha concepção. Quer ir primeiro? Pode ir. Eu quero comentar uma coisa. É. Vou deixar mais pro finalzinho.
É que assim, a gente leva, a maior parte das pessoas leva mais na brincadeira isso, né? Fala, meu filhote, meu filho, coisa assim. Sim. Mas não pensa isso de verdade, né? Sabe distinguir entre os vínculos, né? Tem gente que não. E a gente também não tá aqui pra ficar julgando a relação de afeto de um ou de outro, né? Uhum. Cada um tem as suas, dá o valor que quiser pra aquilo e tal. Inclusive, tem muitos pacientes meus, e vejo isso em outras pessoas, que não dão muito valor para as relações familiares. E tem os motivos deles, né? E que talvez deem muito valor, aqui, né? Aquilo que a gente estava falando agora, de tem gente que salva o bichinho e não salva a pessoa. E é isso. E é isso. Tudo depende do valor que aquela pessoa atribui àquelas relações. Agora, tem um fenômeno na nossa época que é uma coisa bem triste e que pode fazer com que essa relação seja um pouquinho disfuncional. Que é o seguinte, tudo está muito caro, né? Você criar um filho direito é algo que hoje está muito, muito, muito custoso. Tudo está muito custoso, mas um filho, né? Também tem um monte de gente que está demorando para ganhar mais senso de responsabilidade, demorando mais para amadurecer e tal. Se você juntar isso, né, que tá mais difícil ter filho, pessoas que não estão amadurecendo tão rápido quanto amadureciam antes, e talvez alguns outros fatores, né, crescimento de ansiedade, depressão e coisa assim, você pode ter em determinadas situações uma relação em que as pessoas estão identificando, colocando como no mesmo nível essa coisa, mas simplesmente porque elas não têm a outra alternativa, né? Que elas não se colocam na possibilidade de ter um filho, né? Eu acho também que é a frustração, né? A gente até falou disso no segundo episódio também. Filho, ele gera frustração, né? Para você, não são só as benefícios. Sim, que a gente sim, com certeza. Pet dificilmente vai gerar uma frustração para você. Quer dizer, o que ele te gera de dor é quando ele parte. Sim. Né? Mas fora isso, ele é prazer, né? Ele está associado ao prazer de você estar com aquele animalzinho, né? Daquela troca de afeto e tudo mais. Com certeza. Né? Então, por um lado... A alegria que ele expressa quando vê a pessoa, parece que tu é a pessoa mais importante. Tu se sente Tu é, e aí é que tá, você é. a pessoa mais importante do mundo. Você é, né? Então, por isso que eu digo assim, eles são o maior exemplo assim, de amor incondicional, né, que existe. Agora a gente também vê, pelas mídias sociais, outros animais sendo domesticados e que também demonstram afeto. Então, é isso que eu tenho me surpreendido, Mas, assim, com tantos animais diferentes. Eu já vi demonstração de afeto esses dias por um pato, um pato Sim, demonstrando normal. afeto, e um bichinho que eu acho que era uma espécie de um esquilo, em que a pessoa resgata ele num negocinho lá, assim, era um negocinho desse tamanho, assim, aí na hora eu não sabia que bicho era aquele, eu pensei, nossa, que bicho é esse, né? E tal, né? Achei que era um rato, depois... Era aquele mais oiudo? Não, eu já Não, vi. Gente, um eu já esquilo. vi uma relação entre um gato e um rato, de afeto, um Sim, cuidando do outro. entre eles, então a gente viu várias cenas. E aí, assim, o cachorro cuidando do gato. Sim. Tá tudo muito. Eu não sei se sempre teve. Não sei se sempre teve tudo desse jeito ou se agora, por E tem último, as coisas estão assim. Bert Hellinger, com a questão da constelação, que aí eles vão olhar para os animais ocupando lugares e posições na família. Então, é umas coisas assim que a gente diz, tá, mas isso não tem embasamento científico e tal, mas existe, às vezes, uma incidência de coisas que, tá, por enquanto, ninguém explica, né? Eu tive, por exemplo, eu tive uma cachorrinha que eu resgatei, ela já idosa. De repente, ela adoeceu. Tá, né? Adoeceu, enfim. Quando foi fazer os exames da cachorra, a cachorra tinha a mesma patologia, digamos assim, a mesma questão que eu, que é uma questão autoimune. Uma cachorra que eu resgatei, quando eu a resgatei, ela já devia ter uns 9 anos, mais ou menos, tá?
E ela começou a adoecer e tal, e era a mesma. Então, assim, é como se eu dissesse, tá, mas qual a chance de um animal, Inconsciente coletivo? né, Uhum. desenvolver ou ter, ela veio até a falecer, de uma mesma questão em que aquela pessoa, no caso eu, né, tinha, assim, foi uma coisa muito louca. Para mim, aquilo foi uma coisa assim, tipo, tá, mas como assim? Dizem, Como inclusive, assim? que às vezes eles pegam e acabam curando a pessoa, né? Aham, Já ouvi síndrome casos falando sobre de isso. Addison. De quê? Addison. Hudson. Addison. Então, eu nunca tinha visto, por exemplo, essa questão Uhum, num uhum. cachorro. Porque é uma coisa muito específica, é uma coisa da suprarrenal, Sim, sim. sabe? De uma insuficiência suprarrenal. De como que essa cachorra tem insuficiência suprarrenal, gente? Ela podia ter Gente, tanta coisa, mas nós, insuficiência suprarrenal. nós estamos aqui já, tipo, nos últimos minutos, né? O papo tá bom, mas Tá a gente bom. vai ter que terminar. Mas para terminar assim, para não faltar quase nada, porque tudo é difícil, né? A gente abranger. As pessoas que não gostam de animais. Não gostam, simplesmente. Direito delas, o que eu vou dizer, né? A gente não. Não, porque a gente, às vezes, tem gente que não entende, né? Tipo, como é que a pessoa não gosta de um bichinho, né? Eu vou te dizer como Gláucia, não como psicóloga, me Tá. incomoda. Uhum. Eu me sinto incomodada, por exemplo, eu não. Se eu ver alguém, por exemplo, maltratar um animal, coisa, Sim, eu espero sim, que sim, sim, sim. não quero saber, Uhum, paro por uhum, cima. uhum, Não tenho canil na minha casa, então, assim, meus animais são soltos na minha casa, eles circulam entre a casa, entre o pátio. Quem quiser me visitar, não tem essa. Ah, prende o teu cachorro num lugar. Não prendo. uhum, E uhum, já tive pessoas que não disseram, não, não vou te visitar, porque é aquele boi de cachorro. Tudo bem, uhum, não, então não visita. uhum, Mas eu não troco essa questão dos meus bichos. São meus bichos, são os meus bichos. E uhum, eu digo que eles são donos da casa também. uhum. Então, Com certeza, né? né? Pelo menos se sentem donos da casa. Então, assim, eu acho que, enfim, vai muito da postura, Uhum. né? Mas Mas não tem nenhum vínculo, assim, tipo narcisista. Não, nada tão direto não, assim, Não. mas assim, ó, tem coisas que a gente tem que olhar, né? Qual foi a história daquela pessoa, sem falar em transtorno, né? tem como Qual foi a história transtorno. daquela pessoa com relação a bichos, como que ela foi ensinada a olhar para os bichos e tudo mais. Pode ser que tenha alguma fobia, né? Exato. Pode ser que tenha alguma fobia ali, e daí a pessoa. E muitas vezes as pessoas falam que não gostam, mas na verdade ela, né, ela tem medo, ou ela não. Sim. Sabe? É indiferente, coisa assim. Agora, tem também uma coisa que inclusive é critério de diagnóstico para transtorno de conduta e para transtorno de personalidade antissocial, que é a psicopatia, né? Aham. Ah, são dois transtornos diferentes, né? Mas ambos têm como critério maltratar animais na Já infância. na infância, né? É É, verdade. então, assim, é algo para ficar ligado se tem maus tratos mesmo, né? A animais. Mas de não gostar, cara, né? Tem gente que não gosta de criança, Exato. Tem gente tem que não gente, gosta de criança. sabe? Exatamente. Acontece de tudo e tu vai saber a Isso eu, história da pessoa, né? de animais, não gosto de cachorro, então nem me visita, gente. Entendeu? E a É, gente então. vai ficando por aqui. Bora Bora. descansar então. Obrigada a vocês. Até semana que vem. Essa. Muito obrigado. Mas vocês. Pois é. Até semana que vem. E tu, mas você tá toda hora aí, né? Já é figurinha carimbada. Toda semana tá aí.